A paz do Senhor, amadas, um abraço. Minha irmã Ana Maria, parabéns pelo seu aniversário, por mais um ano de vida que Deus está te dando, minha irmã de sangue e minha irmã em Cristo e minha amiga. Amém, você está aí, glória a Jesus. Irmã Elisete Coelho, a paz do Senhor Jesus. A tela já correu, a irmã Dalva, a paz do Senhor Jesus Cristo, já vi a irmã Dalva aí também, glória a Deus. E eu quero dar um abraço em todos vocês que já entraram aí na tela. Quero agradecer por cada uma de vocês. Ione Costa, glória a Deus, aleluia. Oi, Ione, que linda, você tá aí também. Todas são lindas. E eu tinha feito aqui uma introdução do Mestre O Mar Se Revolta. Mas como eu terminei de assistir agora uma sala de reunião lá de São 9h30, então 9h20 eu tenho que parar para entrar com o compromisso que eu fiz aqui com os meus amigos do Face. E eu quero assim desejar para todos que esses minutos que nós passaremos juntos aqui ou juntos poderão ter irmãos que serão momentos de paz com Deus, momentos de paz com Jesus Cristo. Ronise, amém. Eu também vi minha aluna Elisângela, glória a Jesus, a paz do Senhor, glória a Jesus. Shalom Adonai, Shalom, 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 Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Eu quero fazer aqui uma oração de agradecimento a Deus por esse momento que é muito importante para todos nós. Vamos orar agora, fechar os nossos olhos, falar com Deus, agradecer a Ele por esse dia que Ele tem nos dado. Shirley Pontes, amém, glória a Jesus. Todas são bem-vindas, todos são bem-vindos. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos orar e falar com Deus e agradecer a Ele por este momento precioso que Ele tem nos concedido.
Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Agradeça a Ele por esse dia maravilhoso que Ele deu a você. Você está aí com vida, podendo ouvir, podendo ver, podendo falar, podendo levantar as suas mãos. Irmã Ana Maria, pelo seu aniversário, Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Rei da Glória. Senhor, neste momento tão precioso, onde estaremos ouvindo a Tua voz, onde estaremos ministrando a Tua voz. Senhor, queremos chegar esse dia, por esta noite, por tudo de bom que o Senhor tem concedido na nossa vida, dado vitórias nas lutas, porque o Senhor tem enxugado as nossas lágrimas, porque o Senhor tem nos guardado neste mundo mau, cheio de tribulação. O Senhor tem nos concedido momentos de paz, momentos de esperança e momentos de fé. Senhor, visita agora cada lar, onde houver tristeza, que o Senhor possa trazer alegria, onde trazer a cura, onde houver separação, que o Senhor traga a união, onde houver, Senhor, coração que não libera o perdão, que possa liberar o perdão, Senhor, onde houver a falta de paz, que o Senhor venha trazer paz. E agora, ó Deus, eu peço por cada vida que já está participando desta live, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu não tenho nada se o Senhor não me der. Eu estou aqui para receber de Ti, para transmitir para aqueles ou aquelas Teus filhos amados que estão para que ouvir a Tua palavra. Deus, eu quero abençoar minha irmã de sangue, minha irmã em Cristo, Ana Maria Queiroz e Magawa. Ó Deus, pelos seus anos abençoados de vida, pelo que o Senhor a tem guardado, tem protegido, tem dado ela, Senhor, vitórias. O Senhor tem estado em sua família, com seu esposo, pastor José Augusto, com seus filhos, com seus netos. Senhor amado, genro, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abençoa, dá vitória a minha irmã, que muitos aniversários ela venha fazer na Tua presença, glorificando e louvando o Teu nome. Abençoa o meu lar, a minha família, a minha parentela, os meus irmãos em Cristo, os meus pastores, o ministério do Leblon e todos os ministérios na face da terra. Que a sua mão esteja estendida, Senhor, de maneira que essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade que está em cada lar, que seja banida em nome de Jesus. Amém, amadas? Glória a Deus. Meu aluno Manuel Xavier, glória a Deus. Vilma Matias, Vilma, querida, você está aí. Eu estarei agora ministrando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que quando eu estou ministrando a palavra, a prioridade é a Bíblia. A prioridade é a palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra e peço para você anotar num caderninho, pegar uma folha de papel, uma caneta, pegar a sua Bíblia. E nós vamos agora ler um versículo da palavra de Deus. Eu vou te dar tempo de você pegar uma caneta, de você pegar um papel, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Este hino que estava aqui no teclado, mas por causa da live ele foi desconfigurado e eu não queria ficar tocando muito tempo para ganhar tempo. Mas Mestre, o mar se revolta. Irmãos amados, nós estamos vivendo dias do mar revolto. Mas a letra, Regina Medina, amém, glória a Deus. A letra desse mar diz assim, o título, Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a sucumbir, a submergir. E o coro de o estribilho diz, Marcos e Lúcia, pastor Marcos, pastora Lúcia, glória a Jesus. As ondas atendem ao meu mandar, as ondas atendem ao mandar de Cristo. As ondas podem estar muito altas, o vento pode estar soprando muito forte, mas a Bíblia diz que Jesus disse, cala-te vento e aquieta-te mar. O vento se aquietou, o mar se calou, acabou o barulho das ondas, acabou o barulho dos ventos, acabou a tempestade no mar, e diz a Bíblia que houve bonança, houve paz. Eu quero ministrar na sua vida hoje, que vai Rogéria Rodrigues,
que essa tempestade vai acalmar, essas ondas vão abaixar. Em nome de Jesus Cristo, toma posse dessa palavra. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Sossega, filho. Sossega, filha. Aleluia. Deus não perdeu o controle do mar e nem das ondas. Ele está no controle. Jesus está no nosso barco. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele não vai nos deixar perecer. Aleluia. Tais águas não podem a nau tragar, não podem mesmo. Maurício Amaral, glória a Deus. Cadê minha princesa Flávia? Tais águas não podem a nau tragar, as águas não vão tragar esta nau, este navio, este barco da nossa vida. Jesus está no controle. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Sossegai, aleluia. Convosco estou para vos salvar. Sossegai, aleluia. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. Estou a sucumbir. Você esteve quase caído. Mas Jesus não deixou. Ele te pegou pela mão e disse: eu te levanto, eu te sustento. Irmão Carlos Alberto Vieira, cadê a irmã Jerusa? Aleluia. Eu estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, peço-me, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? O autor deste hino está dizendo: Senhor, eu estou quase a sucumbir, as ondas estão altas, mas quem me fará sair? Quem me dará livramento? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Faça essa oração hoje para o Senhor. Senhor, vem me acudir, vem me levantar, vem me tirar, Senhor, dessa tempestade. E a minha força está indo embora, estou ficando fraco, eu estou ficando fraca. Não, diga ao fraco: eu sou forte. Você é forte no Senhor. Você não vai sucumbir, eu não vou sucumbir, nós não vamos sucumbir, aleluia. O terceira estrofe do hino diz: Mestre, mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar, aleluia, em paz. Estava a tempestade turbulenta, as ondas estavam altas, mas nós te clamamos: Senhor, eu estou prestes a sucumbir, não deixa, Senhor, me sustenta. E ele nos sustentou. E aí o autor do hino diz: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, aleluia, que não poderá findar. Esta calma que Jesus te dá, esta calma que Jesus me dá, não poderá findar. Nenhum homem tem a paz perfeita para nos dar. Nenhum homem é capaz de fazer estas ondas se acalmar e de haver bonança. E ele diz: fica comigo, ó meu mestre. Olha que linda essa letra deste hino, meus amados. É uma pregação este hino. Fica comigo, Jesus. Fica na minha casa. Fica na minha vida. Fica na minha família, Senhor. Aleluia. Fica no meu ministério, Senhor. Fica na minha igreja, Senhor. Fica no meu trabalho, Senhor. Fica comigo. Não me deixe, Senhor, não sei viver sem o Senhor na minha vida. Eu não tenho outro caminho a buscar a não ser Jesus. E ele disse: fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu. Deus é o dono da terra e do céu. Ele é o dono do vento, do trovão, da lua, do sol, das estrelas, dos peixes, dos animais. Deus é o dono, ele criou todas as coisas, ele me criou, ele te criou para a glória dele. Ele não nos criou para a desonra, ele nos criou para a glória dele, aleluia.
e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Aleluia! Nós chegaremos seguro ao porto destino, na Canaã celestial. Aleluia! Manuel, meu aluno amado, Pastor Marcos e Pastora Lúcia, que prazer ter vocês aqui comigo. Todos são bem-vindos. O mar se revolta, mas eis que chegou a bonança. O Senhor disse para o mar: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Aleluia! Nada vai tirar a sua paz, nada, porque Jesus é a nossa paz. Certa ocasião, o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isso, que no mundo tereis aflição. Eu não estava com esse versículo, mas o Senhor me deu agora. Com certeza que alguém está precisando dessa palavra. Eu estou precisando desta palavra. Vai anotando João 16:33. Tenho-vos dito isto. Tenho-vos dito isso. Jesus está te dizendo. Para que em mim tenhas paz. Ele está dizendo em mim, nele, nós tenhamos paz. Mas ele completa essa frase. Jesus não fala nada pela metade. Jesus não é de metade, ele é completo. Ele diz: mas olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Eu e você venceremos, porque Jesus é a nossa rocha, é a nossa bandeira, é a nossa defesa, é a nossa honra, é a nossa salvação. Jesus é o nosso refúgio eterno. Então quem está em Jesus, mesmo passando na tempestade, tem paz. Amém? Glória a Jesus. E eu quero que você anote aí um versículo que me chama muita atenção na palavra de Deus. Eu fico imaginando quando o salmista escreveu este versículo, porque a Bíblia, o autor é Jesus. E o escritor, os homens escreveram pela inspiração divina. Então tem alguns salmos que não diz o autor. Tem outros que falam o autor. Quando o salmo diz o autor, nós podemos falar: este salmo foi de Davi, este salmo foi de Asaf, este salmo foi de Moisés, este salmo foi dos filhos de Corá. Mas tem salmo que está anônimo, não diz o autor. Ficou oculto para quem foi que escreveu. Então, o Salmo 119, anota aí no seu caderninho, versículo 18, o salmista diz assim, que o Salmo 19 não diz o autor, não diz o escritor, que o autor foi Deus. Salmo 119, versículo 18 diz assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Desvenda os meus olhos, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja. Não é ver com o grau do óculos, não. Se eu tirar o óculos, eu não leio. Mas esse desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, é a visão espiritual. Ontem uma jovem me procurou, que eu não vejo há muitos e muitos anos. E ela chorava muito. E ela disse: irmã Neuza, tem muitos anos que eu não vejo a senhora, mas eu precisava de alguém para conversar. E o Espírito Santo de Deus me trouxe a senhora na minha mente. Eu não tinha nem o zap dessa jovem. Como eu digo, tem anos que eu não a vejo. E ela disse que em meio a muitas pessoas, alguém perguntou para ela: você não tem alguém que possa conversar com você? E essa jovem disse que o Espírito Santo disse para ela: procura a irmã Neuza, para a glória de Deus. E ela chorava muito. Ela estava em angústia. E eu comecei a conversando com ela. E eu disse para ela: minha amada, estende as suas mãos. Você tem 2 mãos? Ela disse: tenho, irmã Neuza. Falei: agradeça a Deus pelas suas 2 mãos. Tem pessoas hoje que não têm as mãos.
Falei, você tem os seus 2 olhos, você enxerga. Eu conheço ela, eu sei que ela tem isso tudo. E ela começou a chorar. Ela disse, tenho, irmã Neuza. Falei, você enxerga? Ela disse, eu enxergo, irmã Neuza. Falei, você tem 2 ouvidos, você está me ouvindo? Ela disse, estou, irmã Neuza. Eu disse, você tem os seus 2 pés, você pode andar? E ela chorava mais ainda. E ela foi soluçando e chorando. E ela disse, eu tenho meus 2 pés, irmã Neuza. Falei, você pode levantar de onde você está? Eu posso, irmã Neuza. Aí eu falei, viu como você é feliz? Viu como não tem angústia nenhuma na sua alma? Viu pela fé algo que você não descobriu em você mesma? Você é feliz. Deus te fez perfeita. Deus te fez temente a Ele. O homem não vai curar a dor da sua alma. O homem não cura a dor da alma de homem algum. Aleluia. Quem cura a dor da nossa alma é Jesus. Você concorda com essa palavra? O homem ele pode ter 1000 palavras, mas ele não tem esta palavra. Ele não tem esta palavra, a palavra de Deus. Conforto, libertação, alegria, cura interior. Eu comecei a citar para essa jovem alguns textos da Bíblia. Citei a história de Ana, que Ana, com amargura de alma, ela ia a Siló, ela ia adorar a Deus. Ela foi perseguida, ela foi debochada, ela tinha uma competidora na vida dela, que eu não quero falar da competidora, eu gosto de falar de mulher vitoriosa, eu gosto de falar de mulher de oração, eu gosto de falar de mulher que traz alegria, que traz paz, mulher que tem testemunho de vida. Então essa mulher que competia com Ana com toda a aflição da alma, ela ia ao templo, ela ia orar, ela ia falar com Deus. E quando o sacerdote se enganou com Ana, pensou que ela estava bêbada, ela disse, não, meu Senhor, não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, mas eu estou aqui aos pés do Senhor, eu estou buscando a minha vitória, eu estou buscando o meu Samuel, eu estou buscando o meu filho. Eu não vou desistir não, sacerdote. Eu não preciso de vinho para vir ao templo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Ana disse, eu sou uma mulher atribulada, porque eu estou, em minhas palavras agora, há anos buscando uma bênção. Eu quero um filho. O que você quer? O que você está precisando exatamente? Ainda que a sua fisionomia esteja abatida, angustiada, triste, Senhor Deus, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, tira a venda dos meus olhos. Eu sou perfeito, eu sou perfeita. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Podem competir comigo. Podem me perseguir. Podem falar mal de mim. Podem me colocar defeito. Podem dizer que eu sou chata, que eu sou chato. Podem falar o que quiser. Mas Jesus, ainda que eu esteja atribulada de espírito, eu vou te buscar. Eu vou correr atrás da minha bênção. E Deus deu a Ana o Samuel dela, depois deu mais 5 filhos, já falei isso na outra mensagem. Então essa jovem começou a chorar. Eu li outros textos da Bíblia para ela. Falei, minha jovem, minha amada, eu não vou falar aqui. Não posso. É uma pessoa querida, ela me procura. Eu disse, amada, faça como Ana. Se você está angustiada, atribulada, vai para os pés do Senhor. O homem não vai curar a sua alma. E ela terminou a conversa comigo dando gargalhada, dando risada. Então, amados, é esta palavra.
Salmo 119, 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A gente só vê dificuldade, só vê doença, morte, enterro, funeral, doença, desemprego. Vamos agora focar em Jesus. Vamos olhar para o Cordeiro de Deus. Ele que veio para nos salvar. Jesus está dizendo para mim e para você, há esperança. Eu quero ler com você. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. Este versículo que é tão conhecido, mas parece que nós esquecemos dele. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17, que poucos leem: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Jesus veio para nos salvar. Jesus não veio para nos condenar. É por isso que você está aí na tela desse telefone, porque Jesus te salvou. Eu estou aqui porque Jesus me salvou, porque Ele perdoou meus pecados, porque Ele jogou nas profundezas do abismo. Você está aí nessa tela porque um dia você confessou Jesus como seu Salvador e Ele apagou, Ele limpou, Ele purificou os seus pecados. Ele te fez uma nova criatura. Ele te fez de novo. Você nasceu de novo. Porque Jesus não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar da maldição do pecado. Jesus veio. Deus o enviou. Porque Deus amou e ama este mundo de tal maneira que somente o sangue de Jesus Cristo purifica o nosso pecado. Ninguém mais pode purificar o nosso pecado. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, a luz é Jesus, como Ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros. Você tem comunhão comigo, eu tenho comunhão com você. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purificou de todo o pecado. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esta é a palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite maravilhosa, porque o mundo está em trevas, mas eu e você somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Deixa quem quiser viver nas trevas, mas nós não vamos seguir estas pessoas. Nós estamos seguindo as pisadas de Jesus, aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, aquele que nos dá paz perfeita, aquele que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. A sua morada está reservada lá na glória, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Não se turbe o vosso coração. Tenha a paz de Cristo. A nossa morada está reservada na cidade santa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz aparente.
uma alegria passageira, uma alegria que são momentos, mas quem tem Jesus tem a paz perfeita. Amém? Glória a Jesus. Você está entendendo essa palavra que o Senhor está falando? Eu quero dizer para você nesta noite que eu pedi ao Senhor uma palavra. Mas Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, ele enriquece. As palavras que o Senhor coloca na nossa boca, muitas vezes são surpresas. Nós preparamos uma introdução e o Espírito Santo de Deus faz de outra maneira. Mas a palavra que ele tem nos dado é linda, não perca. Eu pretendo terminar 9h30. Aleluia. Jesus e Estevão morreram liberando perdão. Aonde está escrito, irmã Neuza, essa palavra? Jesus e Estevão morreram liberando perdão. Você tem liberado perdão? Você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Você tem tido força para liberar o perdão enquanto você viver? Jesus e Estevão. Jesus é Deus. Estevão, homem igual nós, de carne e osso. Mas ele morreu liberando. Eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gosto da palavra. Minha irmã, quem tem Jesus tem tudo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou tomar um pouquinho de tempo fazendo esta leitura. Mas se eu não fizer esta leitura, a mensagem fica incompleta. E eu não gosto de nada incompleto. Quando se trata da palavra de Deus, devemos colocar o máximo possível desta fonte inesgotável para você e eu bebermos. Eu estou bebendo esta água aqui, essa delícia. Sim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está na palavra de hoje. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Eu vou ler aqui o texto. Resuma. Mas eu vou procurar mostrar para você como que o inimigo, ele tem sede na nossa vida. O inimigo, ele quer nos tragar de toda maneira. Ele quer impedir a nossa caminhada. Ele quer nos frustrar. Ele quer nos deixar para baixo. Ele nos persegue. Mas a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre a sua vida. Estevão sofreu a morte. Mas olha que testemunha este homem deixou. Eu vou começar lendo aqui, que eu quero ler em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 6. A instituição dos diáconos. Eu comecei com Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O Senhor está desvendando hoje os seus olhos. Se há ainda alguma coisa que você ainda não viu, você vai passar a ver diferente a vida de um cristão. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É uma caminhada difícil. É uma caminhada árdua. Mas Deus não nos desampara. Ainda que tenhamos que morrer. Então começa assim o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, o número dos discípulos crescia. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
Então essa palavra já começa com os gregos observando que as viúvas estavam sendo desprezadas. Dilma, minha afilhada, um abraço, glória a Deus. Os gregos estavam vendo que as viúvas estavam sendo desprezadas. Então continua o texto. Clara Castro, glória a Deus. Se eu pudesse falar o nome de todo mundo eu falava, mas depois da mensagem eu agradeço a todos. Amém? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Os 12 são os 12 apóstolos de Jesus. Aleluia. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então eles já começam dizendo: olha, nós, Elisângela, minha sobrinha, amém, Luiz Antônio, aleluia. E os discípulos dizem: olha, nós não podemos parar de pregar a palavra. Nós não podemos parar de orar. Mas essas viúvas têm que ser amparadas. Os gregos estão observando que a gente está falhando nessa parte. Irmãos, nós falhamos. Nós não somos 100% perfeitos. Nós temos falhas. Nós temos erros. Mas nós queremos aprender. Nós queremos melhorar. Nós queremos progredir. Nós queremos prosperar. Então os discípulos ouviram o que os gregos disseram. Olha, vocês estão esquecendo as viúvas. E vocês não podem esquecer das viúvas. Então eles dizem: nós não podemos parar o ministério da palavra. Nós não podemos parar de orar. Aí eles chegaram a uma conclusão. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Sabe o que é boa reputação? De boa fama. Escolha 7 homens que tenham uma boa fama. Escolha 7 homens que a multidão veja o testemunho desses 7 homens. Escolha 7 homens que a reputação deles é reconhecida como homens de caráter, como homens de Deus, como homens de testemunho. Não escolhem qualquer um para cuidar das viúvas, não. Aleluia. Deus não escolhe, Deus não quer qualquer um na obra dele. Deus quer pessoas com boa reputação, com boa fama. Não é a fama da vaidade, do orgulho. Não é a fama de artista, não. É a fama de mulher de Deus, de homem de Deus, de jovem de Deus, que dá testemunho. Então eles disseram: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito. Deus está, Cleonice, amém? Deus está procurando pessoas cheias do Espírito dele para fazer a obra. Pessoas vazias, que não têm nada para oferecer, porque elas não buscam do Senhor. Mas eles aqui disseram: 7 homens, cheios do Espírito, de boa reputação, que tenham sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Cuidar das viúvas era um negócio importante. Cuidar das viúvas era algo que Deus estava requerendo deles. Mas precisava de ser pessoas cheias do Espírito. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles estavam dizendo, os apóstolos. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha o que Estevão tinha. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de fé. Ele era um homem preparado para a batalha, para a luta, para cuidar das viúvas. Mas vieram mais 6 com ele. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Nicolau era prosélito da Antioquia. Prosélito é gentil.
Gentio, convertido ao judaísmo. Até isso a Bíblia explica, que ele era um prosélito, era um gentio que seguia a religião judaica. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Eles impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens. E os 12 apóstolos. Quem eram esses 12 apóstolos? Pedro, também chamado de Simão de Cefas, André, Bartolomeu, Simão Zelote, Tiago, Filipe, Tomé, Judas, filho de Tiago, Tiago, irmão de João, João, irmão de Tiago, Mateus, Matias, que sucedeu Judas Iscariotes. Então os 12 apóstolos colocaram a mão sobre aqueles 7 homens e disseram: vai, segue a obra, vão cuidar das viúvas. Vocês são homens cheios do Espírito, são homens de boa fama, são homens de reputação. O nome de vocês vai longe. É isso que Deus requer de cada um de nós. E diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora vem o sofrimento de Estevão. Continuando o capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O inimigo se levantou. O inimigo não ficou satisfeito de Estevão estar cheio do Espírito e cuidando das viúvas. Logo se levantaram. É exatamente isso que acontece comigo e com você. Começamos a fazer a obra de Deus. Começamos a ser destaque na obra do Senhor. Não é destaque com vaidade. Na obra do Senhor. O inimigo se levanta. Não foi diferente no passado. Não é diferente hoje. Quando começamos a fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta. E levanta muito furioso. Continuando. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles se levantaram contra ele, mas Estevão não se calou. Estevão não se intimidou. Deus está falando para você nesta noite: não se cale, não se intimide, não retroceda, não volte, siga em frente, prossiga. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estes homens que se levantaram contra Estevão, eles subornaram alguém, eles pagaram suborno para aqueles homens levantar falsa calúnia contra Estevão. Irmãos, a soberba, a calúnia, a inveja, isso já vem desde lá de trás. Não se surpreenda, não. Muitos podem não pagar em dinheiro, mas pagam através de cargos, pagam através de propostas e subornam aquelas pessoas para elas boicotar o nosso trabalho na obra do Senhor, para nos atrapalhar, para botar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Assim fizeram com Estevão, Juscelino e Carlos, glória a Deus, aleluia. Mas aqueles homens pagaram, eles subornaram, porque eles não tinham como testemunhar contra Estevão. Quando o homem não tem contra testemunhar a nossa vida, eles levantam calúnias, eles levantam mentiras, eles fazem grupinhos para por detrás das cortinas armar algo contra a nossa vida, inventar, nos caluniar. Mas Estevão prosseguiu erguido, de cabeça em pé, não é nariz em pé não, de cabeça em pé. Ele era cheio do Espírito de Deus, ele não se calou, ele não parou, ele era cheio da sabedoria de Deus. Quando eu e você somos cheios da sabedoria de Deus,
e cheio do Espírito de Deus. Nós não nos calamos, nós não paramos. Querem nos calar, querem nos parar, mas não vão conseguir, ainda que tenhamos que morrer, porque Estevão morreu. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Levaram Estevão diante do conselho, diante das autoridades. Quantas vezes fazem grupinhos, panelinhas, reuniõezinhas, para ver em nós uma culpa, uma mancha, um defeito, um erro. Mas os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele conhece a nossa vida e conhece aqueles também que estão fazendo o que fizeram com Estevão naquela época. Aleluia! Apresentaram falsas testemunhas, eu estou lendo Atos 6, versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Olha o que esses homens foram pagos, receberam propinas, suborno, para falar contra Estevão. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Você está ouvindo isso? Então, versículo 15 do capítulo 6 de Atos. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você sabe o que você está sendo acusado? Está sendo acusada de algo que você não fez, de algo que você não falou. Quando você fala a verdade, quando você prega a verdade, você é acusada. Você é acusado. Fazem panelinhas para procurar em nós uma falha. Agora Estevão, no capítulo 7, Estevão começa a descrever aqui. Ele sabe que ele vai ser apedrejado. Ele sabe que ele vai ser morto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, agora Estevão começa a descrever todo o início da história dos hebreus. Olha, nós estamos no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Mas Estevão começa a descrever desde lá do livro de Gênesis. Desde Gênesis, Estevão começa a descrever. Gênesis conhecia a história bíblica. Aliás, Estevão conhecia a história bíblica desde Gênesis. Você está na igreja há quanto tempo? Adriel, meu querido, glória a Deus. Você está na igreja há quanto tempo? Há quanto tempo você é servo ou serva do Senhor? Você já conhece esse livro de Gênesis e Apocalipse? Você já leu ele todo? Elisete Coelho, amém? Você conhece a história bíblica? Para quando alguém te pregar alguma coisa que não está escrita neste livro, você fala, olha, você pregou. Não precisa falar para a pessoa, fica na sua consciência. Mas isso não está na palavra, portanto não entra no meu ouvido. Não entra no meu coração. Não entra na minha mente. Não está escrito aqui, tem que falar o que está na Bíblia. Este livro é a verdade. E Estevão começou a descrever aqui no capítulo 7. Olha, Deus mandou Abraão sair da terra dele, do meio da parentela dele, para ir para uma terra distante. E Deus falou para Abraão que a descendência dele, a quarta, voltaria para Canaã. E ele vai descrevendo que Deus foi fazendo promessa a Abraão, fez promessa a Isaac, fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Isaac, fez um pacto com Jacó, com os patriarcas. E Estevão vai citando e aquelas autoridades vão ouvindo. E ele vai contando, olha, e Deus disse para Abraão, eu julgarei a nação, e os que
e os que tiver escravizado, disse Deus, e depois sairão e me servirão neste lugar. E aqueles homens começam a escutar Estevão contando aquela história de tantos mil anos atrás. E eles começam a perceber, esse homem tem algo diferente. Ele conhece tudo da história do passado, dos patriarcas, de Abraão, de Isaque, de Jacó, que José entrou no Egito e que Jacó entrou no Egito com a família, que houve fome, que José agora é governador e Estevão está ali próximo à hora da morte dele. Mas ele vai descrevendo, ele vai falando. Não feche sua boca, fale o que Deus está mandando. Fale o que está nessa palavra. Fale o que está neste livro. Fale enquanto é tempo. Que vai chegar uma hora. A igreja vai ser arrebatada. Amós 8:11 diz que vai haver fome na terra. Não é fome de pão nem sede de água. Não é fome de pão nem sede dessa água. Vai haver fome desta palavra aqui, da palavra de Deus. E Deus está dizendo, através de Estevão, ele foi dizendo, e o povo entrou no Egito, e houve fome. E diz aqui no versículo 13 do capítulo 7 de Atos, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E ele vai descrevendo, e ele vai contando, e ele fala sobre Moisés, lá no versículo 21, que Moisés foi enjeitado. Moisés foi lançado no rio Nilo. A palavra de Deus foi enjeitada. Na verdade, Joquebede teve que colocar o seu filho no rio Nilo. Falei isso na outra mensagem. E agora Moisés vai defender os seus irmãos. E ele mata um egípcio e ele tem que fugir. E Faraó descobre. José vai embora. E Estevão vai contando isso aqui. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é segredo. Estevão não estava aqui para botar panos quentes em Moisés, não. Ele não estava aqui para tapar o sol com a peneira. Ele estava contando a verdade para aqueles homens. Ele estava dizendo ali tudo o que estava acontecendo. Mas como o capítulo é muito grande, quando aqueles homens viram que Estevão não tinha medo, que Estevão era cheio do Espírito, que ele falava com ousadia, ele falava com autoridade, ele falava sem medo, porque ele estava falando a verdade. Quando nós falamos a verdade, nós não podemos ter medo, porque Deus nos capacita, Ele se responsabiliza. O homem e a mulher que prega a palavra de Deus é a trombeta de Deus aqui na terra. Tocai a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra, porque Jesus está voltando. Eu e você não podemos nos calar. O Senhor Jesus disse em certa ocasião, se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu não quero que as pedras clamem por mim. Eu quero te dizer que Jesus derramou seu sangue na cruz para te salvar, para me salvar, para purificar os meus pecados e os seus. Mas quando viram que Estevão não parava de falar, eles pensaram, só tem um jeito. Vamos começar a apedrejar esse homem, que ele vai parar de falar. Mas ele não parou. O versículo 54 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Marcelo José, glória a Deus, aleluia. Edileuza, glória a Deus. Versículo 53 de Atos 7 diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Amados irmãos, o inimigo, quando ele vê que você está fazendo a obra de Deus, quando ele vê que você está lutando, você está levando seu ministério a sério, você está dando testemunho, você não está dando brecha para o diabo trabalhar na sua vida, você está vencendo a perseguição, você está vencendo a traição, você está vencendo a calúnia. O inimigo, ele range os dentes. Lá na carta de 1 Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas a palavra de Deus também diz no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. O diabo range os dentes.
ele fica irritado, ele fica enfurecido. Quando ele vê alguém pregando a palavra de Deus na íntegra, pregando a palavra, não é contando história não, é pregando a palavra de Deus. Ele fica enfurecido. Ele bate palma para aqueles que já não pregam mais este livro sagrado e que ainda dizem que tem coisas que está aqui que não é verdade. O diabo bate palma. Ele se realiza. Na minha e na sua vida não vai acontecer isso. Nós vamos pregar a palavra de Deus, quer ouçam, quer deixem ir. Você que está nessa tela, Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra depois. Compartilhe com alguém. Estevão continua. E ouvindo isto, enfureceram em seu coração. O coração deles ficou amargo. O coração deles criou ódio. O coração deles ficou azedo. Porque ali estava um homem de Deus, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de unção, aleluia, oh glória, cheio de autoridade. Ele não teve medo, ele morria, mas morria glorificando a Deus. Ele morria, mas diz aqui que eles viram o rosto dele como o rosto de anjo. Atos 6, versículo 15. Eles olhavam para ele e não via a cara dele de demônio. Eles não viam a cara dele fechada. Eles não viam a cara de Estevão irado. Eles olhavam para o Estevão, está aqui na Bíblia. Atos 6, 15. Como um rosto de anjo. Aleluia. Será que nós estamos vivendo este testemunho de Estevão? Será que nós estamos dando esse testemunho? Estão nos caluniando, estão nos perseguindo, estão nos condenando, estão nos traindo. Estão procurando uma falha em nós, mas nós continuamos pregando a palavra do Senhor. Nós continuamos dizendo, Jesus te salva, Jesus te ama, aleluia. Versículo 55 de Atos 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Jesus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Aleluia. Amados, que coisa mais linda. Ele vendo aqueles homens com as mãos cheias de pedra. Aqueles homens rangendo os dentes. Aqueles diabólicos. Aqueles que subornaram homens para testemunhar contra Estevão. Diz o versículo 55, guarda esse versículo, anota ele. Capítulo 7 de Atos. Mas ele, estando cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Desvendo os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Nada vai impedir de eu e você enxergarmos a glória de Deus na nossa vida. Mas ele era cheio do Espírito. Ele era um homem de boa fama, de boa reputação. Não tinham nada para falar contra ele. Inventaram, caluniaram. Compraram alguém para falar contra ele. E ele disse, eis que vejo abertos, os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha a visão de... Ele não está preocupado com as pedras. Ele não está preocupado com as acusações. Ele não está preocupado de morrer com seu sangue correndo. E continua aqui. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles, todos apedrejando Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Naquela época, Saulo também perseguia o povo de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Tem que respirar fundo nessa hora. Tem que respirar fundo. Tem que refletir. As pedras sendo jogadas em cima deste homem. O sangue com certeza correndo. Os hematomas sendo marcados na carne. E ele diz, veja o céu aberto.
Eu vejo o céu aberto. Aleluia. Eu vejo o Filho de Deus à direita dele. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu fiz a tua obra. Eu cuidei das viúvas. Eu tive boa fama. Eu fui um diácono de boa reputação. Me apedrejaram. Estão me matando. Mas eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o Filho de Deus à direita dele. Irmãos, isso é sério. É séria essa palavra. Tem que meditar muito nela. Não duvide que Deus está com você. E continua. E pondo-se de joelhos, olha as últimas atitudes deste homem de Deus. Viu o céu aberto. O rosto dele parecia com o rosto de anjo. Ele viu Jesus ao lado de Deus. Ele pediu a Jesus que recebesse o espírito dele. E pôs-se de joelho e clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão adormeceu, de joelhos, pedindo a Deus que não colocasse aquele pecado sobre aqueles homens. Eu comecei essa mensagem dizendo que Jesus e Estevão morreram liberando o pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele orando, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 42 ao 44, eu vou só comentar, para ganhar tempo, que Jesus orou, o seu suor se transformou em sangue, se derramou na terra, porque ele estava ali visualizando a cruz que ele ia enfrentar. Os cravos queriam ser cravados nas mãos dele e nos pés. Jesus sabia o que ele ia passar. E o suor dele corria no chão, transformava em sangue. E Jesus falou em Mateus, em Lucas 23, 34, perdoa-lhe, Senhor, quando ele estava na cruz, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão falou a mesma coisa. Atos 7:60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Jesus falou em Lucas 23:34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Estevão, sendo apedrejado, em invocação ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus, em Lucas 23:46, ele disse, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vocês observaram? Estevão e Jesus falaram praticamente as mesmas palavras. Estevão, um homem cheio do Espírito, ele suportou as pedradas, ele suportou a morte, mas ele morreu. Antes de morrer, pediu que Jesus perdoasse aqueles homens, que não imputasse, não colocasse sobre eles aquela culpa. Ele viu o céu aberto, o rosto dele parecia rosto de anjo, e ele dobra os seus joelhos, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você recebeu esta palavra? Hoje a sua fé aumentou? Hoje você se sente mais fortalecido para fazer a obra de Deus? Hoje você se encoraja mais a seguir em frente? Jesus falou algumas frases antes da sua morte. Uma frase de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A outra frase, Jesus disse àquele malfeitor:
que estava do lado dele, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A segunda frase, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu perdoando. Ele hoje está nos perdoando. Se nós recebermos Ele como nosso Salvador, confessarmos o nosso pecado. A outra frase que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Ele sentiu ali o peso, a dor, o pecado, o nosso pecado, sobre o seu corpo, sobre a sua carne. A outra frase de Jesus em João 19, 28, 20. Tenho sede. Jesus teve sede na hora da morte. Eu tenho sede da palavra de Deus. Você tem sede de Jesus? Você tem sede da palavra de Deus? Você tem sede de andar no caminho reto com Jesus? Jesus teve sede, mas deram a ele vinagre. Mas Jesus nos dá a água viva. Jesus nos dá a sua palavra. Jesus nos faz novas criaturas. Outra frase que Jesus disse em João 19:30. Está consumado. A sétima frase que Jesus disse em Lucas 23:46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Que você tenha recebido esta palavra. Que hoje você se sinta fortalecido, fortalecida. Mesmo que você esteja passando por perseguição, por provas, por lutas, estejam te apedrejando de uma forma, não a pedra verdadeira, com palavras, com perseguições, com injúrias, com calúnias, com traições, com ingratidão. Que vejam em mim e em você resplandecer a luz de Cristo, a face de Cristo, o brilho de Cristo na sua vida e na minha vida. Que ainda que nos lancem pedradas, estas pedras, elas estão sendo construídas no nosso altar. Aleluia. O nosso altar de oração, essas pedras estão servindo para fazermos coluna de oração na nossa casa, coluna de vigilância, coluna de perdão, coluna de amor, coluna de paz, coluna de prudência. Que estas pedras sirvam de tropeço para aquelas pessoas que estão nos apedrejando, até que elas se consertem com Deus, até que elas peçam perdão a Deus do que estão fazendo com os servos de Deus, com as servas de Deus, com os profetas do Senhor na terra, com as trombetas de Deus que estão tocando na terra. Jesus está voltando. Receba esta palavra em nome de Jesus. Marcelina Travassos. Glória a Deus, minha irmã. Eu deixo meu abraço. Muito obrigada. Jesus abençoa cada um de vocês que participaram desta palavra. Que vocês tomem posse. Eu estou tomando posse. Hoje, se me lançarem uma pedra, eu vou me lembrar que Estevão dobrou seus joelhos e disse: Pai, receba o meu espírito. Aleluia. Fiquem com Deus. Eu vou embora até a próxima live, se assim Deus permitir. Já vou com saudade de vocês. O meu abraço. Um beijo no coração. Muito obrigada por todos. Fiquem com Deus. Que Deus os ajude a vencer a caminhada na terra, a não desanimarem, a persistirem. O homem de Deus, a mulher de Deus, que tem boa reputação, que tem boa fama, Marília Favoreto, amém, pastora Marília, glória a Deus. O homem e a mulher que tem boa fama, que tem boa reputação, que é cheio ou cheia do Espírito de Deus, que é cheia de misericórdia, que é cheia de amor, que tem testemunho para viver, que tem palavra, que vive a palavra de Deus, que não prega a palavra pela metade, que suporta as pedradas, vai ter seus olhos desvendados. Vou repetir o versículo do início, Salmo 119, 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas
da tua lei. Aleluia. Desvenda, Senhor, os meus olhos, os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas do Senhor. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Meu aluno Manuel, a todos, eu ministro a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vou concluir. Muito obrigada pela sua presença. Amém. Glória a Deus.